No domingo passado, eu coloquei aqui, a mensagem foi polêmica, alguns aspectos. E como nós estamos numa série, eu quero fazer algumas ressalvas bem breves. Primeiro, que eu não sou de esquerda. O termo precisaria ser explicado mais detalhado. Eu tenho consciência das origens dessa proposta, das suas origens anticristãs. Dos principais fundadores, aqueles que pensaram isso, era um ateu. Mas essa questão, ela não me preocupa. Eu queria também que nós entendêssemos que nem tudo que se rotula como esquerda hoje é só da esquerda. A ideologia de gênero, por exemplo, não é só da esquerda. O meu alvo foi que nós consideremos o perigo da esperança em um falso Messias. E também de nós ignorarmos, a despeito da seriedade de vários pecados que são defendidos, nós ignorarmos outros tão graves quanto. Um outro ponto é que o que importa é se a pregação ela foi centrada na palavra e no Evangelho. E isso é que interessa para nós. E por último, eu quero reconhecer, de acordo com as exortações que logo que eu entrei no carro, eu recebi da minha esposa e do meu filho, que eu direcionei muito para a questão política. E eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter dado ênfase. Isso eu peço perdão por ter errado nesse aspecto. Antes de nós entrarmos de volta no Evangelho de João, eu quero ler com vocês alguns textos que falam de cordeiros. Nós vamos ler esses textos aqui e depois vamos voltar para o Evangelho de João, no capítulo 19. Diz assim, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, é o primeiro deles. Eu quero que você atente, eu estava na meditação e no preparo do estudo, vendo essas verdades, lembrando dessas verdades, eu queria que nós víssemos e meditássemos antes de nós entrarmos no texto. E nós vamos ver o porquê deles. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. João tem a revelação do que vai acontecer no fim. De todos aqueles que rejeitam a Cristo, eles vão adorar a besta, o falso profeta, o anticristo. E João, ele vai dizer quem vai adorar. E aqui é que importa para nós, Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz assim: e adoraram-na a besta, todos os que habitam sobre a terra, naquele momento, no final, nos últimos dias. Esses que adoraram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o primeiro ponto que nós entendamos, antes de existir tudo, nós tratamos recentemente sobre isso, antes de existir tudo, o Cordeiro foi morto. Antes da fundação do mundo, mas essa morte aconteceu há 2000 anos, sim, mas há uma realidade espiritual aqui. Há um plano eterno. Antes de existir tudo, o Cordeiro, com C maiúsculo, foi morto. Gênesis capítulo 3, verso 21, nós saltamos do último, vamos para o primeiro. Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala do Evangelho logo após a entrada do pecado. Quando Adão e Eva, o primeiro casal que tinha contato com Deus, relacionamento com Deus, que nunca tinha sofrido nada, nenhum mal, eles decidem em sua vontade
pecar contra Deus, e aí o pecado entra, a maldade entra. Gênesis capítulo 3, verso 15, fala do anúncio do evangelho ali, mas o Gênesis capítulo 3, verso 21, diz assim: quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus antes de pecar e não tinham vergonha. A partir do momento que entra o pecado, a vergonha, e eles se cobrem com folhas de figueira, uma expressão da sua religiosidade ali. Mas Deus então vai cobri-los, e o que Ele vai usar para cobri-los? Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O texto não diz que ali foi morto um cordeiro, não diz. Mas é claro que até aquele momento, quando Deus havia criado tudo, entrou o pecado, não havia morte, então Deus mata um animal. E como Ele vai estabelecer um padrão disso por todo o Antigo Testamento, eu quero crer que Ele está fazendo isso como sacrifício por eles. Mas desconsidere, essa é uma interpretação pessoal. Eu creio que alguns irmãos compartilham dela. Eu creio que a morte do animal feita por Deus para cobri-los do seu pecado foi uma ação de Deus que já tem a mensagem do Evangelho. Pouco à frente, Gênesis capítulo 4, verso 4, Adão e Eva então agora têm filhos, e Caim, que era agricultor, ele traz o produto do seu trabalho, do seu esforço, e Abel, que cuidava de ovelhas, traz o seu trabalho. Ele traz o seu sacrifício. Gênesis 4 diz assim: e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Abel mata um animal e traz aquilo para o Senhor. Bom, aqui a gente tem que ver, ele mata um animal, uma ovelha ou um cordeiro, e Deus se agrada. Enquanto Caim tentava agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, Abel tinha a mente do Senhor e ofereceu a ele um sacrifício de sangue. Já houve um sacrifício de sangue quando Deus mata um animal e cobre Adão e Eva com vestes de peles de animais. E aqui então Abel faz um sacrifício, Deus aceita aquele sacrifício. Pouco à frente, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Aqui o mal já entrou, o pecado já domina tudo. Deus já tratou com grande parte da humanidade. Ele já enviou o dilúvio para tratar com a humanidade que estava no pecado. E aí então Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar, ofereceu um sacrifício para Deus. Um sacrifício para Deus. Mais à frente, Gênesis capítulo 22, versículo 13. Agora é Abraão. Deus deu um filho para ele, levou muito tempo. E agora Deus pede para ele matar o seu filho Isaque. Deus está provando a fé de Abraão e ele obedece pela fé a Deus, e aí então Deus proverá, lembra, ele falou isso, quando Isaac fala, pai, a gente vai fazer um sacrifício, onde está o cordeiro? Deus vai prover. Gênesis 22, 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e os ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. O que nós vamos ver em todo o Antigo Testamento são sacrifícios de animais, de cordeiros, que Deus exigia que seriam o quê? Aqueles que estavam com defeito, não, sem defeito, sem mácula. Todo o Antigo Testamento está falando de um sacrifício. João capítulo 1, versículo 29, nós lemos esse texto aqui já faz uns 2 anos, acho, pelo menos, na nossa série Estudos em João. João capítulo 1, versículo 29, João está pregando o Messias que viria,
simbolizado em todos aqueles sacrifícios. Todos os sacrifícios que Deus ordenou apontavam para Cristo. João Batista, então, viu Jesus, e aí ele diz, no dia seguinte viu a Jesus, João, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a história, o Antigo Testamento, apontava para o Cordeiro que viria. Todos os sacrifícios que eram oferecidos a Deus por causa dos pecados da humanidade, apontavam para Cristo. Tudo isso para mostrar o plano de Deus. O plano de Deus com um objetivo central: salvar pecadores. Os cordeiros eram mortos para perdão de pecados. Eles não podiam livrar e não podiam perdoar efetivamente, mas eles apontavam para aquele que um dia viria e sim perdoaria. Os cordeiros deveriam ser sem mácula e sem defeito, ou seja, sem pecado. Eles representavam Cristo, sem pecado. O que um animal, um cordeiro, um cordeirinho, sem defeito, por que ele tinha que morrer por alguém ter cometido um pecado? Porque ele mostrava a inocência do cordeiro, não do pecador. Tudo isso aponta para Cristo. Agora entendamos, mesmo antes do início da nossa história, da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido esse plano. O Criador do universo estabeleceu que seria assim, e por isso ele mostra em toda a história que seria assim. Por isso ele mostra desde o início, desde o primeiro casal, que a única forma de salvar pecadores seria por meio de um sacrifício de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Nunca houve nenhuma outra possibilidade. Mas as religiões que não o seguem, que não acreditam nisso, todas as religiões, todos os povos vêm desse primeiro casal. E esse sinal foi estabelecido desde o primeiro casal. Como o homem desobedece a Deus e se afasta de Deus, todas as religiões buscaram outras formas para tentar aplacar a ira de Deus. Na realidade, elas se opõem a Deus. Mas nunca houve nenhum outro plano para salvar o homem pecador, senão por meio de um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, sem pecado. Deus estabeleceu desde o início, antes de existir tudo, que seria assim e só assim. Jamais houve outro meio. Deus estabelecia que necessário seria derramamento de sangue. Hebreus, capítulo 9, verso 22, que é o que o texto diz: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Uma vez, há muito tempo, meu irmão, por quem eu oro, que eu espero que creia no Evangelho, disse assim: mas o que é esse negócio de matar animais, sacrificar animais, o que eles têm a ver com isso? Eles têm a ver porque é a morte do inocente pelo pecador, como eu e você. Eles apontavam para a realidade que veio em Cristo. E eu queria ver com vocês, nesse estudo agora a partir de João, quando Jesus, o Cordeiro, foi sacrificado. Quando Jesus foi crucificado. Nós vamos ver a hora para a qual o Senhor veio. Hora essa que foi estabelecida quando? Antes da fundação do mundo. E nós ouvimos Jesus falar isso em João 2,4, João 7,30, João 8,20, João 12,23, João 17,1. A minha hora não chegou, a minha hora não é essa, a minha hora não chegou, a minha hora não é essa. Agora é a minha hora. João 12,27, olha o que Jesus diz da hora. Ele veio para essa hora. Ele não veio para nenhuma outra razão além dessa hora. É Jesus, o Cordeiro sem pecado, o Filho de Deus encarnado, que está dizendo isso. Agora a minha alma está perturbada.
E o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas para isso vim a essa hora. Ele veio para esta hora da cruz. O centro de tudo é a cruz. O fato é que a hora chegou. E nós paramos, então vamos lá para João, capítulo 19. Agora sim nós retomamos o texto. João, capítulo 19. No domingo passado nós paramos no versículo 16. E hoje nós vamos do verso 17 até o verso 30. Diz assim: então Pilatos o entregou, Jesus, para ser crucificado. Lembre, Jesus está sozinho aqui. Ele veio para essa hora. Ele havia sido justamente ou injustamente julgado, nós vemos isso. Ele havia sido injustamente condenado. Ele foi injustamente julgado e injustamente condenado por Roma, pelo mundo e pelos religiosos, que tinham a Bíblia em suas mãos, mas que negaram o centro da Bíblia, como nós vimos aqui, em todos os sacrifícios simbolizados. Eu citei apenas alguns. Ele foi violentamente açoitado, humilhado. Nenhum dos seus discípulos estava com ele. Ele está sozinho para fazer o que ele veio fazer. Ele veio para essa hora. Versículos 17 a 30, nós vamos por partes. Inicialmente do versículo 17 até o versículo 21, diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, não vou mudar nada. Há um relato a partir do irmão D.A. Carson, que é um estudioso da palavra, em que ele diz que naquela época era muito comum, na morte de cruz, cada criminoso, e a morte de cruz era para criminosos, e a pior forma de crime, era comum se colocar uma placa em cima para mostrar, para dizer o que aquele criminoso havia feito. Nós vemos João está dizendo que Jesus leva a sua cruz, e normalmente que ele levava era a parte de cima da cruz. Porque isso não era uma regra, obviamente, mas em alguns casos já havia uma estaca fincada lá, para que a parte de cima fosse colocada e pregada. E Jesus está levando essa parte. João não vai dizer, mas há um momento em que ele cai, então isso é na entrada do portão lá em Jerusalém. E Mateus, Marcos e Lucas vão dizer que um homem chamado Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a cruz. Ele leva então até o portão da cidade. E aqui o irmão Carson, ele comenta, eu quero ler com vocês. Ele diz assim: o criminoso condenado levava a cruz em seus ombros para o lugar da execução, onde a trave vertical do patíbulo já estava fixada ao chão. A vítima depois era deitada de costas no chão, seus braços eram esticados e pregados ou amarrados no patíbulo. A barra horizontal era a seguir levantada junto com a vítima e presa à barra vertical.
Os pés da vítima eram amarrados ou pregados nessa barra vertical, a qual algumas vezes era também preso uma peça de madeira que servia como um tipo de assento e que parcialmente sustentava o peso do corpo. Isso servia para aumentar a agonia e não para aliviar. Jesus está sofrendo há horas a respeito, ou por causa disso, ele está passando por esse grande sofrimento. E eu estava pesquisando, aqui tem uma foto, nós não sabemos exatamente, eu achei essa foto aqui antiga, onde o lugar que o texto diz que ele foi crucificado em um lugar chamado Gólgota, e que significa caveira. E aí na imagem, não sei se dá para ver, aqui é uma foto bem mais antiga, obviamente, onde até havia uma estrada ali. E o relato diz, João está falando que na placa estava escrito o rei dos judeus, estava escrito em aramaico, em grego e em latim. Por quê? Porque a linguagem dos judeus, o hebraico, o latim era a linguagem de Roma e o grego era a linguagem popular do império. E muitos judeus, nós vimos, muitos judeus passavam ali. Lembra, Jesus, ele está nesse momento, não tem roupa nenhuma ali. Ele está sofrendo e está pregado naquela cruz, do lugar onde muita gente passava. O propósito era de humilhar mesmo. Era para todo mundo ver e se atentar, olha o que vai acontecer com você se você cometer um crime. João diz que eles crucificaram Jesus com 2 outros, ele não trata mais sobre isso, se Deus quiser nós vamos ver no próximo estudo a conversa de Jesus com esses homens. E aí então ele está passando por aquele momento de sofrimento, de humilhação. No mundo antigo, essa era a mais terrível das punições e é associada com vergonha e com horror. Os cidadãos romanos não eram punidos com a crucificação. Eles não puniam os romanos, mesmo que cometessem crimes graves. Morte para romanos era decapitação. E aqui o irmão Carson, de novo, ele comenta, eu quero ler com vocês. A vítima, após ser despida e surrada, até ficar extremamente fraca, podia ficar pendurada debaixo do sol quente por horas, até dias. Para respirar era necessário empurrar com as pernas e puxar com os braços. Lembra, ele está puxando com os braços com 2 cravos nas suas mãos e com cravos nos pés. E para manter a cavidade do peito aberta e funcionando. Um terrível espasmo muscular destruía o corpo inteiro. Mas desde que o colapso era o mesmo que asfixia, o esforço continuava. Aquilo era prolongado e a agonia continuava. A pessoa apoiava o corpo, conseguia respirar um pouco e se levantava. E aquilo, a dor era excruciante. Jesus está passando por tudo isso. Jesus está sofrendo. Os judeus, eles falam, não escreve rei dos judeus, não, diga o que ele disse que é. Irmãos, uma coisa a gente precisa entender, o mundo odeia Cristo. O mundo odeia Cristo, Jesus já falou isso. Eles já cuspiram, já bateram, estão fazendo piada. E os religiosos não querem nenhuma associação com Jesus. Falam, não, tira esse nome, nós não queremos nenhum rei. Lembra que eles disseram, nosso rei é César. O ódio dos religiosos, isso é para nós ponderarmos, todo religioso que não crê em Cristo tem ódio por Cristo. Aqueles homens que tinham aparência de piedade, religiosos que levavam a Bíblia em suas mãos,
odiavam a Cristo. Olha o que ele disse, Jesus disse, João capítulo 16, versos 1 a 3. Olha como a expressão de um religioso sem Cristo, até que nível a expressão de um religioso sem Cristo pode chegar. É Jesus que está dizendo isso. E ele está falando para os seus discípulos, ele diz assim: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Eles fizeram isso com Jesus. Eles fizeram isso com Estevão. Eles mataram os apóstolos. De volta para o capítulo 19, versos 23 a 24. Os soldados, pois, quando o crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. João então coloca: por que fizeram isso? Para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assim, pois, o fizeram os soldados. Era um costume, naquele momento. Lembra que ele já está sem a sua roupa desde o momento que ele foi açoitado. Eles colocaram a túnica, colocaram a coroa de espinhos, e agora eles pegaram a roupa dele e vão fazer um sorteio. O pastor Guilherme trouxe o Salmo 22, no versículo 18 diz que esse relato aqui se cumpre em Cristo. E é maravilhoso a gente ver como, nós temos falado isso várias vezes, como a todo momento eles se baseiam na Escritura. Como a toda hora eles estão voltando para a palavra, porque ela é a nossa única fonte. Era para eles naquela época, quando eles estavam com Cristo, o Deus encarnado, com a palavra encarnada, e agora que nós não temos a palavra encarnada no meio de nós, é mais importante ainda. A nossa única base é a Escritura. Um dia aqueles que creem em Cristo poderão ver a Cristo. Mas agora, enquanto isso não é possível, a nossa única base é a Escritura, é a palavra. E todo o texto de João, nós vemos isso várias vezes. Eles voltam sempre para a Escritura, como diz a Escritura, para cumprir a Escritura. Isso é para nos ensinar. Não há nada que Deus queira que nós saibamos hoje fora da Escritura. Nada. É por isso que nós cremos no somente a Escritura. É por isso que nós não temos nenhum interesse, ainda que possamos pedir e clamar, não nos interessa sinais, milagres, profecias, revelações, propostas centradas no homem, tradições religiosas, alguma novidade, nada disso nos interessa. Se não estiver de acordo com a palavra, não interessa para nós. Nossa base é a Escritura. Versículos 25 a 27. E junto da cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O discípulo é João. É interessante que várias vezes nós já vimos, ele não se identifica. Eu creio que é por uma expressão é uma interpretação de humildade.
Maria, nós estamos vendo aqui que é um nome comum na época, né? Tem 3 aqui. Assim como Jesus era um nome comum. Aqui está Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, que o nome dela vem de uma cidade chamada Magdala, na Galileia, e que Lucas vai dizer quem ela era, essa mulher. Dela foram expulsos 7 demônios. E a mãe de Jesus? Maria é mãe de Jesus, ela não é mãe de Deus. Mas Jesus é Deus, sim. Maria é mãe do homem. Mas o homem é Deus, sim. Mas ele não é mãe de Deus. É verdade que das poucas menções que são feitas a respeito de Maria, a mãe de Jesus, mostram que ela foi bem-aventurada, mostram a sua fé, o contexto dela receber a mensagem do anjo e dizer que deveria ser feita a vontade de Deus na vida dela, nós não temos a menor ideia do que ela sofreria naquela hora. Ela foi uma mulher que teve testemunho, nós vimos isso na palavra, foi uma mulher corajosa. Mas Jesus está chamando ela de mulher aqui. Maria não nasceu sem pecado, Maria não foi assunta aos céus, Maria não é intercessora nem comediadora. Maria creu que o seu filho era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive os pecados dela. Ela creu que o seu filho era Salvador e Senhor dela. Um Salvador que ela precisava, assim como eu e vocês. Jesus agora pede para João cuidar dela. José, a Bíblia não fala, é muito provável, a maior parte dos estudiosos diz que ele já deveria estar morto. Mas nós sabemos, à luz da Escritura, que José e Maria tiveram mais filhos. Por que eles não estão ali? Porque até aquela hora nem os seus irmãos criam nele. João vai falar isso. Nem os irmãos de sangue de Jesus, filhos de José e Maria, criam nele. Pela graça de Deus, pelo menos 2, nós vamos entender que eles creram, porque eles vão escrever textos bíblicos, Tiago e Judas. E Jesus então fala, João, cuida dela. Cuida dela. E ele cuidou até o fim. Maria, é muito provável, isso é fonte histórica, João morre em Éfeso e Maria estava lá também. Versículos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura de novo, ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus estava há 6 horas na cruz. Por 6 horas ele ficou lá. E, obviamente, ele estava com sede. Ele pronuncia o Salmo 69, versículo 21. Olha como é interessante, né? Paulo diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Qual que é a palavra de Cristo? A palavra de Deus, a Bíblia. E a mente dele estava cheia da palavra dele. Mesmo nessa hora, nós vemos a importância da Escritura. O vinagre era dado para aliviar a dor e para dar uma certa sedação, para que diminuísse um pouco. O estar consumado é a tradução de uma palavra que muitos falam, né, que a gente
Alguém lembra ou não? Tetelestai. Essa palavra significa que tudo que tinha que ser feito, foi feito. Não tem mais nada para ser feito. Tudo que era necessário para quê? Qual a razão de Cristo ter vindo? A hora que ele vê essa, agora consumou. Para quê? Para salvar pecadores. Só Deus poderia fazer isso. Por isso que o autor aos Hebreus, ou o escritor aos Hebreus vai dizer que sangue de carneiro e bode não pode livrar. Porque eles apontavam para Cristo. Só Deus, no seu sacrifício, e que nós estamos vendo a intensidade desse sacrifício, do que ele fez, só ele poderia salvar pecadores, e ele fez. E ele fez sem nenhuma participação do homem. Nunca houve qualquer participação humana. Está consumado significa que acabou. O que eu precisava fazer, eu vim e fiz. Deus fez isso por quê? Porque Ele quis. Ele fez isso por justiça, Ele fez isso por graça, amor e misericórdia. Fez de uma vez por todas. Por isso que não tem mais sacrifícios de animais. Hebreus capítulo 10, os versos 5 a 10, vai falar o que Cristo fez. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, e essa é uma tradução na NVI, na versão revista atualizada, você não vai ver o Cristo, na NVI acrescenta porque está falando dele. Quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Para quem Jesus está falando isso? Para o Pai. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Aquilo tudo que era feito no Antigo Testamento não era o alvo. O alvo era eu vir. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Onde? Em todo o Antigo Testamento. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Cancelo primeiro as sombras, as figuras do Antigo Testamento. E agora a realidade sou eu. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, da vontade de Cristo, em obediência ao Pai, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Nós lemos que Jesus rendeu o Espírito. Lucas vai dizer que ele entrega o Espírito. Lucas capítulo 23, verso 46. Então Jesus clamou em alta voz, é a mesma coisa: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Eu fiz o que tinha que fazer, e agora eu entrego a minha vida. Lembra o que ele disse? Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu dou a minha vida. A pergunta que você precisa fazer, e eu, é: qual a razão de tudo isso? Entenda, eu e vocês podemos ver tudo isso. A gente pode ver da injustiça, da humilhação, do sofrimento, da morte de Jesus. Nós podemos assistir Paixão de Cristo do Mel Gibson, você assistiu? Aquilo é marcante, é de chorar. Você pode se emocionar, você pode ver que dor, que sofrimento. Você pode se compadecer de Jesus. Eu não preciso de compaixão de ninguém. Você pode chorar com tamanha injustiça, ficar indignado. O fato é que esse relato aqui não precisa de nada disso, não tem nada a ver com isso. Jesus veio para essa hora.
a nossa história, minha e sua, deve ter como centro essa hora. Essa hora está mostrando por que Jesus veio. E aqui é que nós, muitas vezes, nos indignamos com o que acontece hoje no evangelicalismo, é porque não se fala disso. Jesus, ele não veio para fazer você feliz. Jesus, ele não veio para lhe dar um bom casamento. Jesus não veio para dar filhos, para dar prosperidade. Ele não veio para curar você. Jesus, ele não veio para fazer milagres, ele não veio para fazer sinais, ele não veio porque você é importante. Jesus não veio para os pobres, Jesus não veio para as minorias, Jesus não veio para trazer igualdade social. Jesus não veio para fazer esse mundo melhor. Jesus não veio para trazer uma mensagem de paz e amor. Jesus não veio como modelo, nem veio como exemplo. Jesus veio com uma razão, a glória de Deus. E a glória de Deus é manifesta quando Ele morre na cruz. E a glória de Deus é manifesta quando Ele morre na cruz por pecadores, como eu e como você. Jesus veio para isso. Você pode ter todo o resto, mas se você não crê no que Cristo fez na cruz, você vai morrer e essa realidade toda que você teve aqui vai acabar. Agora você pode não ter nada disso, mas se você crê no que Cristo fez por pecadores, que você é um, aí você tem tudo. É por isso que a mensagem da igreja é Cristo crucificado. Jesus veio para salvar pecadores. Quem? Você. Eu e você. A glória de Deus é manifesta quando Cristo vem e morre na cruz. A glória de Deus é manifesta ou salvando pecadores, ou condenando aqueles que rejeitam. Onde você está? A glória de Deus vai ser manifesta. Jesus veio realizar a glória de Deus, veio fazer tudo para a glória de Deus. Ou você crê no que Cristo fez, a sua morte e ressurreição para perdão dos seus pecados, e aí a glória de Deus é manifesta, ou você rejeita, e você vai ser condenado, e a glória de Deus vai ser manifesta. Os que recebem a Cristo como Salvador e Senhor, se arrependendo dos seus malditos pecados, porque Jesus foi feito maldito por causa dos nossos pecados. Toda a Bíblia aponta para esta hora. Essa é a mensagem da igreja, não é mais nada. Agora, Deus pode dar um bom casamento? Pode. Deus pode dar filhos? Pode. Pode curar? Pode. Mas Ele pode não fazer nada disso se Ele não quiser. O que eu e vocês não podemos negligenciar é esta hora. E que nós vimos, foi estabelecida antes de existir tudo. Onde você está? Qual é a sua posição em relação a esta hora? A hora que o Deus encarnado, sem mácula, foi humilhado, injustiçado, cuspido, açoitado e morreu na cruz para salvar pecadores como eu e você. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. E nós terminamos. Porque Jesus veio. Qual a razão principal de Jesus ter vindo? A glória de Deus. De que forma? Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Eu e vocês somos pecadores. E eu e vocês somos pecadores, nós não temos a menor ideia de quão pecadores nós somos. Nós nascemos em pecado e por isso cometemos inúmeros pecados de todos os níveis. Nós cometemos inúmeros pecados contra o Deus sem pecado. Ele não vai jogar o meu e o seu pecado debaixo do tapete. Ele não vai deixar para lá. A única forma para eu e vocês termos os nossos pecados tratados é crendo em Cristo.
Ou eles vão ser tratados na cruz em Cristo, ou eles vão ser tratados no inferno. Onde você está? A ideia é, não, a mensagem de amor, e que Deus é amor, e que faça o que você quiser, e vai tudo dar bem. No fim, não é verdade. E quem diz isso não ama. Onde você está? Como é que eu sei? Como é que eu posso saber onde eu estou? Primeiro, se você crê nisso. É se você creu no que Cristo fez. Que Ele veio há 2000 anos, prometido antes da fundação do mundo. Mas que Ele veio há 2000 anos para morrer na cruz, para salvar pecadores, que eu e vocês somos. E você entende, você crê nisso. Eu creio que Jesus veio há 2000 anos para morrer por pecadores. Mas é importante que você fale por mim. Você diga por mim Ele fez isso. Porque eu sou pecador. Eu não posso mudar. Eu não posso fazer nada para mudar essa realidade. E que Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue para me perdoar dos meus inúmeros pecados. E que não somente Ele morreu por mim, mas a palavra é clara em dizer que Ele me fez morrer, Ele me atraiu no seu corpo na cruz. E quando Ele morreu, eu morri com Ele. Ele levou todos os meus pecados no seu corpo na cruz, Ele me perdoa para sempre. E na sua ressurreição Ele dá uma nova vida. Mesmo que eu não tenha nada do que grande parte dos evangélicos prometem hoje, mesmo que eu não tenha Cristo, eu tenho tudo. A questão é você tem. Você crê no Evangelho. Você recebeu a Cristo. Como eu sei? Você se arrepende dos seus pecados? Você se arrependeu dos seus pecados? Houve um momento na sua vida que você ouviu que você é um pecador, ouviu o que Cristo fez, e isso é para mim, eu creio, eu recebo. Houve um momento na sua vida que você recebeu a Cristo. Deus deu o seu Filho como sacrifício para salvar pecadores. É a única forma de salvar, me salvar e salvar você. Não há outra. E nós vimos na história, nunca houve outra. Desde o início, Deus está mostrando que é Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só Ele. E eu e vocês precisamos dele. Você crê nele. Você o recebeu como Salvador e Senhor. Se arrependeu dos seus pecados. Somente os que creem são salvos. Eu queria terminar lendo mais um trecho de um livro. É preciso que tenhamos sempre em mente que os perversos executores de Cristo nada fizeram, senão o que fora determinado pela mão e propósito de Deus. Pois Deus não entregou o seu Filho às iníquas paixões deles, mas determinou que, segundo a sua própria vontade e beneplácito, ele seria sacrificado, oferecido como sacrifício. Deus fez isso. Deus sacrificou o seu Filho. E se houve as melhores razões para o propósito de Deus em todas as coisas, a saber, que Ele determinou que o seu Filho sofresse, então devemos nós considerar, de um lado, o terrível peso da sua ira contra o pecado, e por outro, a sua infinita bondade para conosco os que cremos. De nenhuma outra forma poderia nossa culpa ser removida, senão pelo Filho de Deus, tornando-se maldição por nós. Você creu em Cristo. Você recebeu a Cristo. A minha oração é para que cada um de vocês creia em Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas.